A cultura de inovação dentro das empresas, né, ela precisa romper, às vezes, um bloqueio da cultura organizacional. O que acontece? Algumas empresas já têm enraizadas uma forma de trabalhar, né, e quando você tenta inovar e mudar o paradigma, né, primeiro você precisa quebrar essa resistência, né, que é uma resistência natural, não há nada de errado nisso, né, mas é que as pessoas vêm repetindo uma forma de trabalhar há muitos anos. Então você tem que primeiro tentar mostrar que vale a pena, né, adotar uma postura nova, né, e aí depois, né, que você convence, porque não adianta você querer ir como o pessoal diz, na brabeza, né? Não funciona, simplesmente não funciona. Vão ter vários focos de resistência e você não vai conseguir entregar no final. Então você precisa primeiro tentar, é como se você estivesse vendendo uma ideia, né? Você tem que vender essa ideia, quebrar esse bloqueio, né, da cultura organizacional antiga, às vezes até mostrar que ela na verdade não está, isso não é ser contra aquela cultura antiga, né? É só uma forma nova de pensar para tentar obter um ganho melhor. Por que as empresas brasileiras inovam um pouco, né? Bom, primeiro tem toda a questão econômica do Brasil que é muito difícil, né? Se você pensar que os juros são altos, né? E inovação tem tudo a ver com investimento, né? Investimento, dinheiro. Dinheiro, você precisa captar o dinheiro para poder inovar às vezes, né? Então você tem os juros altos, você tem, né, o problema todo da legislação trabalhista, que é extremamente conservadora, né? Então, se você precisar, num esforço de inovação, se você precisar contratar pessoal, você tem que se adequar a toda uma realidade hoje, né, que é extremamente cara. Então, tudo isso já, né, vai freando, né, aquela vontade de inovar né, do empresário ou do líder da empresa, né? Então, você tem que... É como se no Brasil, você quando vai fazer um esforço de inovação, você não pode errar, né? Você não pode errar, porque o dinheiro é caro, o recurso humano é caro, então tem que dar certo. Então, isso diminui a quantidade de movimentos de inovação, né? A pessoa tem que ter muita certeza de que vai dar certo, né? Se ela tiver mais ou menos, às vezes ela desiste. Como construir um processo de inovação dentro da empresa, né? Bom, já remetendo àquela primeira pergunta, né, quando eu disse que primeiro você tem que ter um esforço de convencimento, né, quebrar um paradigma às vezes. Então acho que esse é o primeiro passo, né? Uma vez que você conseguiu fazer isso, né, você tem que ter um planejamento muito bem pensado, né? Novamente, né? Aí vem a segunda pergunta, né? É caro, tem que quebrar o paradigma, depois é caro. Então, tem que ter um planejamento muito bem feito, né, para que aquilo não dê errado, né? Porque provavelmente você não vai ter outra chance, tá? Então, como construir isso, né? Então, acho que são várias etapas, né? Primeiro, você tem que convencer aquela... a parte estratégia da empresa, né? Porque se você não tiver apoio da parte estratégia da empresa, provavelmente no primeiro obstáculo aquele esforço vai parar, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo, se você tem isso e tem os recursos para promover a inovação, né? Todos os recursos de todas as ordens, de toda a ordem que você possa imaginar, né? O financeiro, o humano, né? O material que for necessário, né? Bom, e aí isso tem que estar planejado, faseado, e você tem que, durante a execução dessa inovação, tem que ter algumas entregas. E essas entregas, porque se é uma coisa, digamos assim, que vai dar resultado com um prazo muito grande, né, e acontecerem alguns problemas, as pessoas parece que perdem motivação ou podem cansar, né? Então, se você tiver alguns pontos de controle onde você mostra que aquilo está avançando e está funcionando, é mais uma garantia de que aquele grupo lá que está te apoiando, ele não vai desistir junto com, né? E aí a coisa vai até o final. O brasileiro, né, de uma forma geral, ele é muito criativo, né?
a gente tem isso, né, da nossa natureza, né? Ou seja, se você pensar, né, que o país passou aí anos, décadas até, difíceis, com hiperinflação, né, economia estagnada, e nós superamos tudo isso. Então, o brasileiro, ele consegue ter grandes ideias, né? Só que a gente vive num meio ambiente, né, muito agressivo, né? Como eu disse, né? Você tem juros altos, contratar pessoal é extremamente caro, é difícil achar uma mão de obra qualificada às vezes. Então, a gente tem sobrevivido a isso, né? Então, eu acho que a gente tem todas as características necessárias. Talvez se a gente conseguir criar um meio ambiente um pouquinho menos agressivo, eu acho que a gente o país vai crescer, né? Então, assim, só que é um desafio muito grande, né? Muita coisa tem que mudar, e eu acho que é o esforço do país inteiro. O país inteiro tem que acreditar nisso para que a gente consiga crescer.